Ídolo. Vamos falar do Palmeiras. Aquele cara que eu falei agora há pouco que pode deixar o Verdão. Sabe quem é? Olha ele aqui na tela, aqui atrás. Aí, ó. Não é possível. Cuidado que ele atropela. Ele passa numa velocidade. Esse é jogador de bola. Tem algumas pessoas e corneteiros dizem que ele não joga nada, que não sei o quê, que a bola bate na canela. Negacionistas do futebol. Quem não queria um cara que não joga nada, que faz gol todo jogo? Ou quase todo jogo? Porque os corneteiros vão falar, não fez no último. Olha aí, ó, notícia lá no ESPN.com, no nosso site. Steph de Rony autoriza Clube do Catar a oficializar proposta ao Palmeiras por atacante. A negociação pode chegar aos 78 milhões de reais. Olha aí, ó. Uma negociação com o staff do jogador já existe há cerca de 2 meses. Os valores, como eu dizia, podem variar entre 12 e 15 milhões de euros, que é aproximadamente entre 63 e 78 milhões. É uma boa para o Palmeiras? Os cofres do Verdão? Eu já dou minha opinião. Eu não venderia o Rony, porque é um jogador fundamental nesse esquema do Palmeiras. Agora, de repente o pessoal acha que é o fim de um ciclo, ou o jogador quer ir embora, quer garantir ali a independência financeira. Não, e uma coisa é fato. Se o Rony sair, a Leila Pereira vai estar em maus lençóis. Primeiro. Já teve manifesto de uma torcida organizada depois da eliminação, direcionado a ela, esse manifesto. E não é só da organizada, não. O sentimento da maioria dos torcedores palmeirenses faltaram contratações de peso. Pelo menos essa é a ideia, e isso ficou visível no jogo contra o Atlético Paranaense. A política do Palmeiras é investir em jogadores mais jovens, com potencial de revenda, com potencial de darem retorno técnico por mais tempo. É uma política correta até, mas tem o ônus que é de, em determinados momentos da temporada, você não ter jogadores cascudos suficientes, como tem o Flamengo agora, por exemplo, para conseguir uma vaga na final da Libertadores, por exemplo. Então há essa pressão sobre a Leila. Segundo, Gustavo Scarpa, um dos principais jogadores do time hoje, já está negociado. E saindo de graça. Saindo de graça e muito em função de um Palmeiras que demorou a se movimentar pela permanência dele. Se o Palmeiras tivesse antes mostrado para o Scarpa um futuro de longo prazo, um contrato maior, que ele pode, de fato, ele já está na história do Palmeiras, mas que ele poderia ser um cara que ficaria no Palmeiras por 10 anos, talvez tivesse conseguido um desfecho diferente. Tem muita vontade do Scarpa de ir para a Europa também, viver uma nova experiência, mas o Palmeiras poderia ter, pelo menos, tentado um trunfo para conseguir a permanência e não garantiu. Se o Rony, que é outro pilar do time, um ídolo, sai dessa forma, por vontade, a gente vai se questionar por que tantos jogadores, no momento histórico do clube, desejam sair. E jogadores que não são como o Danilo, por exemplo, que é um cara jovem, que pode enxergar uma carreira de 10, 15 anos na Europa. Não, são jogadores como Rony e Gustavo Scarpa, que, dependendo do clube e dependendo das circunstâncias, eles conseguem... Não, eu vou encerrar minha carreira aqui, como vai ser o Dudu, muito provavelmente. Então, a Leila vai ser muito cobrada caso perca o Rony. Então, é preciso que o Palmeiras também saiba se movimentar, mesmo que o jogador tenha contrato, de mostrar, oferecer um plano de carreira, um futuro de longo prazo para ele. Olha, seria uma perda... Não, um baque. Um baque para o torcedor do Palmeiras, hein? O Scarpa já está saindo no final do ano. Se sai o Rony também... Abel, a gente está falando aqui sobre a perspectiva do torcedor, mas imagina para o lado do Abel. Já vai perder o Scarpa, que é fundamental em bola parada, é fundamental para o jogo coletivo. Sem o Rony, o estilo do Abel é completamente desfeito, porque ele é o único jogador com a característica de fazer essa movimentação lá na frente, intensa, que o Abel tanto valoriza. Então, para o treinador, esse é jogador essencial. Esse é jogador que não pode ir embora de forma alguma, ainda mais para uma proposta do Catar. É muito dinheiro? É uma grana considerável? Sim, mas o Palmeiras não pode abrir mão de um de seus principais jogadores, ainda mais
porque vai perder um cara como o Scarpa. É muito dinheiro, é uma grana considerável aí, né? Que os valores podem chegar próximos de 80 milhões de reais, 78 milhões de reais. Mas aí eu fico imaginando, o torcedor apaixonado, que sabe da situação financeira do Palmeiras, de sua patrocinadora e etc e tal, vai questionar, mas o Palmeiras precisa? Palmeiras precisa de dinheiro? Precisa vender? Precisa. É óbvio que tem as metas que todos os clubes têm, né? Em cada temporada, de quanto precisa atingir em arrecadação, em patrocínio, em marketing e também em venda de jogadores. Mas como o Breler falou, vai vir corneta pesada para cima da diretoria se vender. Tem que ver a vontade do jogador também. Eu estava olhando aqui, está com 27 anos o Rony. Aquela idade também está longe de estar velho. Esse é o ponto principal de tudo. Mas é aquela idade, Rafa, Elton e amigos, que o jogador fica pensando naquele contrato fora do Brasil, na Europa, no mundo árabe, nos Estados Unidos, no Japão, em que o cara vai ganhar aquela grana, né, para garantir ali o futuro dos filhos e dos netos. É isso, Rafa? É isso. É assim, eu acho que nós temos aqui, Abel, Breler, Elton, amigos, fãs de esporte, um papel importante para ajudar a dar um F5, talvez. Eu até acho que esse movimento, esse fenômeno está até sendo algo mais frequente. Mas ainda se percebe muito romantismo no comportamento do torcedor diante de informações como essa. Hoje em dia, em 2022, o mercado ele se movimenta mediante algumas premissas. O Rony, por exemplo, com a idade que ele tem, ele não consegue mais jogar na Europa. Ah, o que é jogar na Europa? Não consegue prateleira A nem prateleira B. Talvez uma prateleira C. Então ele consegue o quê para ele tentar ganhar mais dinheiro, de repente ter a sua vida organizada, resolvida financeiramente? Ele consegue o mundo árabe, ele consegue o futebol japonês, ele consegue algum futebol dos Estados Unidos. Alguns movimentos pontuais absorvem jogadores com o LinkedIn do Rony, né? Vamos dizer, o currículo. Ou seja, aquilo que o Rony ele tem 27 anos, ele não tem potencial de revenda, então os grandes clubes europeus e médios clubes europeus não contratam mais o Rony. Funciona assim o mercado. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o jogador de mercado joga onde quer. Isso é uma realidade, torcedor. Você precisa conviver com isso. O Rony é jogador de mercado, tem gente que cuida da carreira dele, o mercado se movimenta. Se aparece uma proposta, o staff do Rony acha interessante, leva para o jogador e diz, não, eu quero, acho legal, para mim é importante. Ele vai e não tem nada que a Leila possa fazer. O máximo que qualquer clube consegue é executar a multa rescisória prevista em contrato. Ponto. Mesmo assim, se o jogador disser, poxa, libera aí, eu não vou ficar muito satisfeito se eu não for para lá e tal, o dirigente não vai a público pegar o microfone e dizer, olha, a gente quer segurar, mas ele quer ir embora, tá, torcedor? Porque aí o jogador vai entrar em campo, vai causar um desconforto tremendo, vai minar o ambiente, porque o jogador é também corporativista. Os demais jogadores não vão aceitar que um dirigente faça isso com um colega. Então, o mercado funciona assim. O jogador quer ir, tem a proposta. O staff acha legal, o jogador também, ele vai. O máximo que o Palmeiras pode fazer é tentar ganhar uma compensação financeira, o que é altamente legítimo. Agora, não há o que a Leila, o Anderson, ninguém possa fazer. Segurar, amarrar, trancafiar o Rony. Impossível, isso não vai acontecer. Elton Serra, diga. O Rafa falou aí do LinkedIn. Eu vou falar Você vai falar do DVD, você é da época do DVD, é isso? Não, eu vou falar do Excel. Porque o Rafa trouxe muito bem a questão. O Rafa trouxe muito bem a questão do entendimento do jogador com relação à sua carreira, mas o clube também pensa em fechar as contas. O Palmeiras tem muito dinheiro. Eu acho que isso aí é talvez uma falsa verdade. Tem dinheiro. Como assim? Não, tem dinheiro. Falsa verdade? Não, tem dinheiro. Isso é fato, mas é um time que precisa também vender para continuar tendo dinheiro. Tem dinheiro como? Só vai a patrocinadora colocar grana? A gente já viu que depois que a Leila assumiu o Palmeiras, os investimentos foram mais modestos. Marketing, dinheiro de TV. São importantíssimos. O Palmeiras não vai ter a receita de uma final de Libertadores como teve nos últimos 2 anos. Ser campeão da Libertadores também traz muita grana. Não vai ter a da Copa do Brasil, que também é uma premiação milionária. E a gente sabe que também a Copa do Brasil é movida por isso, né? Os clubes querem passar, as cotas são muito altas. O Palmeiras não vai ter uma decisão. Aliás, caiu bem antes da semifinal, né? E o Palmeiras precisa fechar as contas. É claro que, olhando para o ponto de vista do elenco, a reposição, a recomposição
ela precisa ser no mesmo nível ou no nível superior. Mas não significa que, chegar aos 78 milhões, o Palmeiras precise gastar 78 milhões em reforços. A não ser que seja um grande reforço que chegue e vai resolver, vista a camisa e olha, esse cara aqui vai resolver. Teve aquela oferta pelo Pedro, era mais de 100 milhões. Teve uma oferta pelo Pedro. Estou tentando lembrar, desculpa te interromper rapidinho, jogadores que foram vendidos nessa temporada pelo Palmeiras. O Veron foi vendido, né? Sim. O Patrick de Paula foi vendido para o Botafogo. Valor baixo, inclusive, o Veron, né? Pelo que ele prometia. Uma das reclamações do torcedor. Então, eu acho que olhar para esse... Baixo, pelo que ele parecia ser. Exatamente. Eu acho que, olhando para o Abel Ferreira, claro que ele vai dizer, não vende. É um jogador fundamental no meu esquema. Mas lá, de Abel para cima, eles estão olhando, olha, a gente vai precisar fechar as contas aqui, porque a gente não teve cota da Libertadores, a gente não atingiu nossa meta na Copa do Brasil, a gente pode ser campeão brasileiro e ganhar também financeiramente com isso, o plano de sócio está funcionando bem. Eu tive a oportunidade, inclusive, no Palmeiras essa semana e funciona, o ecossistema do Palmeiras funciona muito bem, inclusive em dias que não tem jogos, né? No Match Day funciona muito bem, mas nos outros dias o estádio está bem movimentado. Eu tive a oportunidade de acompanhar e tem um movimento diário interessante. Você mas foi não a um pagam dos todas as restaurantes contas. do Allianz Parque? Nossa, você foi? É diferente, viu, Abel? O cara tá passando bem diferente. aqui em São Paulo. É diferente, mas é uma vez por ano também. Mas é uma Deixa eu só te lembrar, situação que ajudar, que pesa também. não perca, por favor, o seu raciocínio, que eu estou te interrompendo, mas é para ajudar, lembrando que além do Patrick de Paula e do Veron, que nós falamos, o Palmeiras ganhou com a negociação do Borja, o Palmeiras ganhou, obviamente, com a negociação do Gabriel Jesus, certo? Certo. Para acrescentar, mas continue. Mas são valores que não pagam as contas do ano do Palmeiras. O Palmeiras fez investimento no Merentiel, fez investimento no Lopes, né? Começou a temporada aí trazendo jogadores que não são jogadores badalados, mas são investimentos. O Merentiel, por exemplo, o Palmeiras coloca como um investimento, né? Médio e longo prazo. Então, acho que vender o Rony, acho que não está fora do radar do Palmeiras, não. Ou vender um jogador. Você concorda que para o time seria péssimo? É uma pedra, é o que eu falei. O Abel Ferreira não gostaria que vendesse. Jogador-chave do time, né? Ele já vai perder o Scarpa, como disse o Brela, já em janeiro ele já vai ter que contar aí pelo menos com um jogador diferente para começar a temporada, vai ter que contratar alguém para a posição. O Tabata é um jogador que talvez o Palmeiras pense em ser o substituto do Scarpa, mas tem características diferentes e é um jogador a menos no elenco, né? Você vai precisar reforçar esse elenco, não sei se o Giovani vai ser incorporado e vai ter Sabe mais quem chances. pode ser o grande reforço em breve desse time do Palmeiras? Eu levanto a voz para falar mesmo. De novo ele. Sabe quem? Quem? Endrick. Uma boa. Uma boa? Tá de brincadeira. É uma boa ideia sua, Bel. Mas é um ótimo jogador. Mas dá para fazer uma engenharia aí. Se for criativo... E também, no futuro, talvez não tão breve, também... vai ser breve. Hein? Aqui, ó. Ao que tudo indica, esse futuro mas ele é breve. só pode sair com 18 anos, não é isso? Mas pode vender agora. Pouco Então, é o seguinte, o Wagner Ribeiro, que todos conhecem, um empresário, um agente, né, muito conhecido no futebol brasileiro e mundial, com várias negociações já feitas, inclusive de Neymar, de Robinho, de Kaká, etc. e tal. Trabalha com vários jogadores. Ele esteve ontem na Brasil Futebol Expo, a feira, né, que está sendo realizada em São Paulo, e ele deu uma palestra. Nessa palestra ele falou sobre o Endrick. Vamos acompanhar. E agora fizemos o contrato dele, o profissional dele recentemente, e ele colocamos uma multa de 60 porque ele recebeu uma luva na mão, um valor muito bom, mas muitíssimo bom, que nenhum jogador brasileiro nessa idade de 16 anos recebe, um salário também fantástico, e parece que sábado agora ele estreia, tá? A única coisa ruim é que eu queria que o Abel o levasse para Abu Dhabi, para o Mundial. Eu dei uma entrevista para o Elias Júnior e falei que achava que devia levá-lo, que ele tinha condições, pôr ele no banco para inteirar. Como podia? Se ele não podia jogar o Paulista, porque ele não era profissional, mas podia levá-lo, que a lei permite que um jogador que esteja
registrado no clube possa jogar o Mundial Interclubes. E o Abel, numa entrevista, disse, não vou levá-lo, ele tem que ir para a Disney. Aí nós levamos para a Euro Disney. Só que lá na Euro Disney ele conheceu em Paris o PSG, ele conheceu em Madrid Real Madrid, em Milão o Milan, o Inter, e os clubes estão todos babando por ele, babando. Então vocês acompanharam aí o Wagner Ribeiro falando, nós levamos, o contrato é tal, vai estrear no sábado, levamos o Paris na mão Saint-Germain, de quem tem, né? Milan, etc. Falou como ele sendo o agente do Endrick, estando a par, tendo conhecimento de tudo que acontece na vida do Endrick. E aí o Endrick foi nas redes sociais. Como assim? E negou tudo que o Wagner Ribeiro disse. Como assim? Palavras do Endrick. Amigos do Futebol 360, você, torcedor do Verdão, preste atenção. Você ouviu o Wagner Ribeiro e agora você vai ouvir Endrick. Como assim? Meus representantes são meus pais e a TFM. Só eles conhecem e podem falar sobre meus planos. Nunca visitei o Paris Saint-Germain e o Milan. Não tenho data de estreia marcada nem de saída. Que o Wagner Ribeiro falou que ele estreia sábado agora contra o Juventude. Vocês viram? Escalou? Então vou repetir. Não tenho data de estreia marcada nem de saída e nunca estive tão feliz no Palmeiras. Não acreditem em tudo que ouvem por aí. Ele retuitou ali um tweet do André Galvão, jornalista Que estava do SBT e também da Rádio Transamérica. Que simplesmente deu a informação do que o Wagner disse. O André Galvão estava lá na Expo, acompanhando a palestra, e aí ele Fez o trabalho dele. fez o trabalho dele. Ele noticiou pelo tweet dele, olha, o Wagner Ribeiro aqui na Brasil Futebol Expo falou isso. O Endrick foi lá, viu, né? E negou tudo. Vocês acabaram de ver. E, claro que a gente mostrou também o Wagner Ribeiro falando, que alguém poderia falar, como às vezes acontece, esse André Galvão tá mentindo. Ele não falou nada disso. Falou sim. Vocês viram que ele falou, que tem a gravação. Rafa Marques, eu vi você balançando a cabeça aí, então estou ansioso para ouvi-lo sobre tudo isso. Por favor, Rafa. E nada acontece, Abel Neto, nada acontece. Puro suco de futebol brasileiro. Uma irresponsabilidade sem tamanho do seu Wagner Ribeiro, falando simplesmente do jogador do momento no futebol do país. O talento mais vistoso que nós vimos nos últimos meses, surgindo em um clube de massa nesse país. Um jogador que sim, tem um potencial de futuro, de mercado gigante, que vai valer milhões e milhões. A gente espera que ele ainda consiga servir muito tecnicamente ao Palmeiras. A gente, enquanto profissionais que nós somos da mídia esportiva e, acima de tudo, amantes de futebol, queremos ver o Endrick jogar pelo Palmeiras, desfilar toda a sua arte, seu talento já demonstrado no Sub-20, em competições de alta exigência, também na equipe profissional. Que isso aconteça com o Abel Ferreira, entender que é o melhor momento, mas que seja logo. E também na seleção, é evidente. O Endrick é um jogador espetacular, tem muito futuro. E aparece um profissional que todo mundo conhece, o Wagner Ribeiro tem milênios no mundo da bola e fala um negócio desse e nada acontece. Você acha que vai acontecer algum tipo de... algum órgão da Justiça Esportiva vai indiciar por calúnia, por informação mentirosa ou coisa parecida? Ele tem, como um empresário, o escudo da FIFA. Ele tem a autorização para fazer transações internacionais. Será que a FIFA vai dizer para ele, ô campeão, que história é essa? Você falou em nome como representante do jogador que você não é. Tem algumas coisas do futebol brasileiro que realmente espantam, impressionam como acontecem e depois disso, nada, depois do que o fato é consumado, vem a reboque para poder contrapor. Breiler. E o mais curioso, parece que a gente está falando de um jogador consagrado, uma grande estrela, e esse é um adolescente. As pessoas se esquecem disso, que o Endrick tem 16 anos. O Endrick não é uma mercadoria. Por mais que seja um jogador visado pelo talento que ele tem demonstrado na base, é preciso ter cuidado até para falar sobre ele. E a família tem demonstrado isso. A família não se expõe, a família tem tentado resguardar, mas, por outro lado, há essa ânsia em muitas pessoas que estão em volta, preocupadas em fazer dinheiro com o Endrick, de ventilar o nome dele na Europa, de criar notícia o tempo inteiro, Endrick no Real Madrid, Endrick no Manchester United.
é preciso que ele viva esse momento no Palmeiras, de estrear como profissional, de ter contato com jogadores do time de cima, de se adaptar a essa nova realidade e com todo o cuidado que um adolescente demanda. Até para que não aconteça, Abel, como já aconteceu com vários, de ficarem pelo caminho, de se perderem por vaidade, de se perderem no meio de tantas notícias. A gente percebe... Ele ainda é uma promessa. Isso. Pelo que nós todos já vimos e vemos, né, na Copinha, em jogos das seleções de base, jogos na categoria de base do Palmeiras, no Sub-20 agora, na Copa do Brasil, no Brasileirão, enfim. É um jogador de muito talento, mas ele tem que provar ainda esse talento jogando no futebol profissional, que é diferente do da base. Tudo leva a crer que vai ser, sim, um grande jogador, pelo que ele tem mostrado no campo. Mas como você falou, já aconteceu, tomara que não seja com ele, já aconteceu de jogadores que arrebentavam na base, chegando no profissional, não conseguem mostrar a mesma coisa. Repito, tudo leva a crer e eu acho que ele vai arrebentar também no profissional. Mas a gente só vai ter certeza quando ele efetivamente atuar pelo profissional. No Palmeiras ou em outro clube, quando for negociado, e na seleção brasileira. E aí é mais o cuidado humano mesmo, de fazer esse processo de transição com cuidado, sem queimar etapas, como o Abel tem priorizado. O Abel até percebe isso, que ele poderia, de alguma maneira, colocar o Endrick numa situação ruim, porque a gente só enxerga o cenário em que vai dar certo. Poxa, o Endrick entrando, quem sabe, no Mundial com 15 anos, o Endrick estreando pelo Palmeiras numa semifinal de Libertadores, marcando o gol, entrando para a história. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!